Nossa. Bom, na terceira análise de risco, nós temos a ASOP, tá? Que provavelmente um termo em inglês, ok? Que é a Hazard and Operability Studies, né? Identifica desvios operacionais em sistemas elétricos complexos, tá? É aplicado em instalações elétricas de alta tensão. Ok? Então, dessas três técnicas de análise de risco, a mais usada e a mais conhecida é a APR. Ok? Samuel, podemos passar para o próximo slide. Ok. Então, nós vimos as técnicas de análise de risco, ok? E agora, praticamente, a gente chegou, digamos assim, ao coração do nosso webinar, ok? A gente tem aqui as medidas de controles de risco. Por um lado, nós temos a hierarquia de controle de risco e do outro lado, nós temos as 5 regras de ouro. Vamos então aqui explicar passo a passo como a gente utiliza cada ferramenta que nós temos aqui. Bom, vamos começar com a hierarquia de controles. A hierarquia de controle é uma ferramenta de gestão. Ela serve para definir qual a melhor estratégia de controle de risco. Ok? Então, em termos de gestão, se quisermos controlar o risco, nós devemos usar a hierarquia de controle, que ela, no seu topo, né? No seu topo, ela começa com a eliminação. A eliminação é nada mais, nada menos do que remover o risco completamente, tá? Então, ela diz que quando a gente vai começar uma atividade, o primeiro passo é remover o risco. Em nosso caso, qual é o maior risco, qual é o principal risco? A energia elétrica. Então, primeiro devemos remover a fonte. Segundo, nós temos a substituição. Ela diz que quando não é possível você remover aquele item crítico que vai causar perigo ou que vai causar acidente na sua atividade, você deve substituir esse item por um item melhor. Ok? Então você vai analisar uma situação e você não consegue substituir, ou melhor, você não consegue eliminar aquela fonte. Então você deve procurar substituir aquele item por um item que vai causar menos impacto. Em terceiro, nós temos o controle de engenharia. O controle de engenharia são praticamente as barreiras físicas e de automação que a gente. Então, a gente vai lá, sinaliza, coloca uma grade, delimita o espaço. Esses são os controles de engenharia. Bom, no quarto, nós temos os controles administrativos, tá? Que são procedimentos e treinamentos. Então, a parte administrativa, a parte de gestão, ela entende a situação e vai lá e cria procedimentos de como você deve executar aquela atividade de maneira que você possa reduzir os riscos ou os impactos desse risco. E, por fim, nós temos os EPIs, tá? EPIs ou EPC foi de forma prepositada que, na medida de controle, ou na hierarquia de controle, ela é a nossa última camada. Muitas das vezes a gente acaba confundindo, achando que o EPI é a nossa primeira proteção. Não. O EPI nunca pode ser utilizado como a primeira proteção. O EPI deve ser sempre a nossa última proteção. Se a gente precisar ser salvo por um EPI, isso significa que a gente falhou lá atrás, tá? Falhamos em algum procedimento lá atrás, porque o EPI deve ser sempre a última barreira, nunca a primeira. Bom, já com relação às 5 regras de ouro, elas são procedimentos operacionais. Então, aqui a gente já consegue ver a diferença. A hierarquia de controle são procedimentos administrativos,
enquanto que as 5 regras de ouro são procedimentos operacionais, ok? Então, essas 5 regras de ouro é que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, eu trabalhei com construção de rede elétrica e no nosso dia a dia a gente utilizava essas 5 regras de ouro. Vai dar uma manutenção elétrica? 5 regras de ouro. Vai construir uma rede de distribuição nova? 5 regras de ouro. Então, como que funciona essas 5 regras de ouro? Ela começa com um planejamento, tá? Então, eu volto a frisar no ponto em que era necessário percorrer um trecho. Você tinha que conhecer a área em que você vai trabalhar, né? Você tinha que saber quais são os postes que você vai instalar. Você precisava conhecer o terreno, porque muitas das vezes você está trabalhando em zona, vamos assim dizer, rural, e que não tem acesso, por exemplo, a caminhão, a transporte, para você transportar, por exemplo, um poste de concreto circular, né? Então, quando você faz um bom planejamento, você consegue fazer a substituição desse poste circular de concreto por um poste, por exemplo, de fibra de vidro, né? Por quê? Porque é um poste mais fácil de ser montado, é um poste mais leve, é um poste mais fácil de ser transportado, pode ser transportado por uma equipe de eletricista, não precisa de um caminhão, por exemplo, Munk, ele pode ser erguido com cordas, tá? Então, primeiro, planejamento. Quando se fala de 5 regras de ouro, o primeiro item é o planejamento. Se você fizer um bom planejamento, você consegue mitigar riscos, consegue eliminar riscos, você consegue ver qual é o seu gargalo, você consegue ver o que que vai te dificultar, o que você consegue substituir ou não. O segundo item é o EPI. Então, o EPI e EP6, né? EPI, que é equipamento de proteção individual, por exemplo, capacete, luva, bota, roupas anti-chama, quando se faz um serviço em eletricidade. EP6, temos os cones, fitas zebradas. Então, EPC, equipamento de proteção coletiva. Então, depois de você fazer um bom planejamento, você, antes de qualquer atividade, você deve usar os EPIs. Ah, vou subir num poste, EPI. Ah, vou dar manutenção de um painel elétrico. Você tem que estar com os EPIs. E não adianta ter EPI, tem que estar com o EPI adequado para cada atividade. Vou trabalhar com 13.800. Então, eu vou ter um EPI de acordo com aquele nível de tensão. Vou trabalhar com 220 volts. Eu tenho que ter um EPI de acordo com aquele nível de tensão. Ok? Bom, terceiro ponto, testes. Bom, quando se fala de teste, aqui a gente fala sobre verificação de ausência de tensão. Ok? Então, antes de qualquer atividade, antes de você colocar a mão naquele painel, subir naquele poste, seja qual for a atividade elétrica que você tiver que realizar, primeiro você deve conhecer, deve identificar, deve saber qual é a situação daquela atividade ou daquele trabalho. O painel vai estar energizado? Como que eu vou saber se o painel vai estar energizado ou não? Eu devo fazer a medição, devo fazer a verificação de ausência de tensão, tá? Ah, eu fui lá e desliguei o disjuntor. É suficiente? Não, infelizmente não é suficiente. Porque o disjuntor pode estar quebrado, o disjuntor pode permitir uma fuga de tensão, tá? Então, a melhor maneira de você identificar se aquele item está energizado ou não é fazendo a medição, ok? Então, faz sempre essa verificação. Depois de você identificar que realmente o painel ou a linha está desenergizado, ok. Então, você sinaliza, ok? Sinalize. Por que devo sinalizar? Devo sinalizar para que o próximo eletricista ou seja quem for não energize aquele painel.
ok? Não energiza aquela linha de transmissão, não energiza aquela linha de distribuição, não energiza aquele trecho. Então, eu devo sinalizar: oh, por favor, equipamento em manutenção, oh, linha em manutenção, por favor, não energizar, ok? Eu já vi acidentes por falta de sinalização. Eu já vi acidentes que foram evitados por conta de uma boa sinalização, tá? E essa sinalização, ela é muito mais fácil quando é feita num ambiente controlado. Por exemplo, se tivermos dentro de uma indústria elétrica, ou de uma indústria, seja qual for, nós estamos num ambiente controlado. Geralmente, dentro daquela empresa, daquela indústria, que seja, vamos ter uma portaria, não vamos ter acesso de qualquer pessoa, porque geralmente as pessoas que tiverem acesso àquele ambiente são funcionários. Muitas das vezes esse funcionário tem treinamentos, ok? Agora, quando a gente faz o trabalho de construção e manutenção de rede elétrica, a gente está numa área não controlada. Muitas das vezes, a gente está na rua, está em zona urbana, está em zona rural, temos presença vamos assim dizer, de pessoas, de animais, temos presença de automóveis, é muito mais difícil controlar, mas deve ser feita uma sinalização, principalmente nessas áreas. Por quê? Geralmente, quando você vai fazer uma manutenção de uma rede de distribuição elétrica, geralmente você faz isso no período de horário comercial. Então, estamos a nos referir aí mais ou menos das 9 horas da manhã até as 18 horas, né? É de dia, temos a clareza, temos a luz do sol, tudo. E o que acontece? Quando você vai fazer esse tipo de manutenção, geralmente você corta a energia da casa das pessoas. Para quê? Para você poder fazer a manutenção. E quando isso ocorre, muitas das vezes as pessoas ficam sem ter o que fazer. Porque nesse horário, muitas das vezes estão em casa, vendo TV, mexendo no computador, enfim. E quando você corta a energia elétrica, essas pessoas estão sem o que fazer. Então, elas muitas das vezes saem para a rua e querem acompanhar o serviço, querem fazer perguntas, que hora vai restabelecer a energia elétrica, e muitas das vezes até querem mesmo ajudar, entendeu? Querem ajudar. Só que não é permitido, porque essas pessoas não têm treinamento, tá? Então, imagine, por exemplo, você está em cima de um poste com mais ou menos 12 metros de altura. Você está lá em cima fazendo reparo, esticando o cabo, apertando as estruturas. E muitas das vezes o que acontece? Escapa ferramenta, escapa materiais, cai muitas das vezes em volta do poste. Imagine se tiver alguém debaixo do poste, sem capacete, sem a proteção adequada, cai uma chave de fenda, cai um alicate, cai um isolador na cabeça dessa pessoa. Eu já vi cabos elétricos a quebrar vidros de carro, tá? Então é muito perigoso. Por isso que você deve fazer uma boa sinalização. Você deve sinalizar o perímetro que você acha que pode ser afetado por qualquer acidente, qualquer descuido, tá? Agora, quando você faz uma sinalização adequada e ainda assim aquela pessoa invade aquela sinalização e sofre um acidente, pelo menos você está respaldado pela lei, né? Você identificou o espaço, você sinalizou, você disse que é proibido a entrada de pessoas não autorizadas. E o que aconteceu? Ainda assim a pessoa foi e desobedeceu. Ok, você tem razão. Agora, quando você não faz essa sinalização, meu amigo, infelizmente, não tem onde correr. Você responde civil e criminalmente por esse acidente, ok? Se a pessoa decidir processar você, você responde por esse acidente. Bom, então o quinto e último é aterramento. Sempre que possível, sempre que tiveres que fazer uma manutenção, principalmente uma manutenção, instale.
os aterramentos temporários. Faça o uso dos aterramentos temporários, porque realmente esse item salva a vida, tá? Eu já vi pessoas que sofreram acidente por falta desse item, e eu já vi pessoas que foram salvas, inclusive eu, por ter feito uma boa instalação de um aterramento temporário, ok? Então, essas cinco regras de ouro, elas não podem ser aplicadas de forma invertida, tá? Devem seguir essa sequência. Primeiro, planejamento. Segundo, use. Terceiro, teste. Depois, quarto, sinalização. E, por fim, aterramento. Eu acredito que todos nós, presentes nesse webinar, somos eletricistas, técnicos e engenheiros, e sabemos o que acontece se a gente instalar um aterramento temporário em uma rede elétrica energizada, né? A gente sabe o que vai acontecer. Então, antes de instalar o aterramento, primeiro eu tenho que ter certeza de que essa rede está com ausência de tensão. Só depois eu faço o aterramento elétrico. Ok? Então, as cinco regras de ouro, elas nos orientam a forma correta de executar um trabalho com eletricidade. Ok? Bom, Isabel, podemos passar para o próximo. Ok. Riscos adicionais. Bom, infelizmente, nós eletricistas não estamos expostos somente aos riscos elétricos. Ok? Nós estamos expostos a muitos outros riscos que vão além da energia elétrica, tá? Por isso que eu, no começo, eu falei que os acidentes elétricos, eles podem ocorrer de forma separada ou de forma combinada, tá? E quando muitas das vezes você tem um acidente elétrico de forma combinada, as consequências são maiores, ok? Os danos são muito maiores. Então, eu trouxe aqui cinco riscos adicionais. É claro que tem muitos mais, tá? Tem muitos mais outros riscos adicionais, mas eu trouxe aqui os principais, ok? Um deles é a umidade, tá? O que a umidade faz? Aumenta a condutividade do corpo e reduz a resistência de isolamento. Transforma praticamente um ambiente em um condutor. Então, se você tiver molhado, não vai querer é, realizar uma manutenção no equipamento elétrico, ok? O segundo é o trabalho em altura. Trabalho em altura. Muito perigoso, ok? Então, aqui eu costumo brincar, para nós que somos angolanos aqui presentes, eu costumo brincar que aqui nós podemos usar aquela frase ícona do nosso amigo na grelha, né? Acredito que muitos de nós vamos nos lembrar que ele falava assim: quando o tiro não vos mata, quem vos mata é quem dispara, né? Então, o trabalho em altura, imagine que você toma um choque elétrico sem os EPIs adequados, você realizando um trabalho em altura acima de 12 metros, que é muito comum. O que vai acontecer? Se você não morrer pelo choque elétrico, você vai morrer pelo impacto da queda. 12 metros de altura é muita coisa, tá? Então, sempre que tivermos realizando um trabalho em eletricidade, envolver trabalho em altura, devemos ter muito cuidado em usar os EPIs adequados, ok? Cinto de segurança, linha da vida, trava-queda, capacete, tá? Devemos sempre. Aqui é onde ocorre um dos maiores números de acidentes em trabalhos com eletricidade. É o trabalho com eletricidade que envolve também trabalho em altura, ok? Depois, então, nós temos o espaço confinado. O
que o espaço confinado acontece? Nós temos, por exemplo, instalações subterrâneas, tá? Temos caldeiras e assim sucessivamente. Muitas das vezes, não é a instalação em si que causa o problema, não é a parte elétrica, mas é o ambiente em si, tá? Então, por exemplo, se você sofreu um acidente num espaço confinado, há maior dificuldade para resgate, por exemplo. Espaço confinado, nós podemos ter concentração de gases tóxicos. Então, não é só, você não está exposto só ao choque elétrico, você está exposto também ao ambiente em si, ok? E quarto, nós temos os animais peçonhentos, ok? Infelizmente, é preciso, pelo menos as empresas em que eu trabalhei, eles distribuíam um EPI chamado de pernera, tá? Essa pernera, ela protege principalmente contra a picada de cobras, tá? E como você dá manutenção em área rural e área urbana, tem muita cobra, muitos animais peçonhentos, tem aranha, tem abelha, ok? Então é preciso você ter essa proteção. Para quem trabalha com energia solar, as placas solares, vocês poderão saber falar melhor do que eu, ela é um dos ambientes mais propícios para cobras, tá? É um dos ambientes mais propícios. Por quê? Porque ela tem uma certa temperatura e esse tipo de animais gosta desse tipo de ambiente, ok? Outro perigo são abelhas, ok? Muitas foram as vezes que a gente foi dar manutenção em postes de madeira, ok? Que tinha muita abelha. E foi assim, tivemos que cancelar aquele serviço, tivemos que interromper o serviço, porque não tinha condições de realizar aquele serviço, ok? E por fim, nos riscos adicionais, temos também as descargas atmosféricas, ok? Riscos críticos em trabalhos de campo aberto. É o que eu falo. Quando a gente está no ambiente controlado, é tudo um pouquinho mais fácil. Quando a gente está num ambiente não controlado, é tudo mais complicado, ok? Samuel, por favor, próximo slide. Bom, é, as ferramentas técnicas existem, ok? Procedimentos estão escritos, mas como garantir então que sejam aplicados? Então, muitas das vezes, não é um problema só da gestão. A gestão elabora os procedimentos, disponibiliza a ferramenta e tudo muito mais, mas como então fazer com que as pessoas possam utilizar essas ferramentas? É, a gestão cria as condições para que o trabalho seja executado com segurança. Sem a gestão eficaz, os melhores procedimentos técnicos falham. Então, por isso, eu trouxe aqui 5 práticas fundamentais. Primeiro, planejamento seguro. Oh, mais uma vez, estamos falando de planejamento. Então, isso mostra a importância desse item, tá? É, ele vai nos ajudar a fazer uma análise de risco em cada intervenção, ok? Então, não é só o eletricista, não é só o engenheiro, não é só o encarregado que faz o planejamento, a gestão também faz o planejamento, ok? Permissão de trabalho, ok? É uma forma formal, é um controle formal de podermos identificar as atividades críticas. Capacitação contínua, que é o que estamos fazendo aqui agora, é muito importante. É preciso sempre estarmos nos capacitando. E isso não depende só do funcionário, não depende só do eletricista, muitas das vezes depende também da sua gestão, tá? Então é importante essa capacitação contínua, porque as coisas são estáticas, são dinâmicas. O que a gente está aprendendo hoje aqui, daqui a 4 anos, daqui a 2 anos, um ano, um mês, dois, já mudou,
já temos uma outra maneira mais eficaz de poder realizar aquela atividade, ok? De poder eliminar aquele risco, ok? Supervisão ativa é muito importante, pelo menos nas empresas onde eu trabalhei, tinha um número enorme de funcionários e poucos técnicos de segurança. Isso limitava, fazia com que os técnicos de segurança não conseguiam acompanhar todas as equipes, ok? E o ideal é que, quando é um serviço de risco, é ideal que o técnico de segurança esteja presente, ok? E isso não é o que se vê em muitas empresas. Muitas vezes essas empresas têm dois técnicos de segurança para quatro, cinco equipes de 20 ou mais funcionários. Então, o que acontece é que esses técnicos de segurança vai, fica uma hora com a equipe, fica meia hora com outra equipe e acaba não acompanhando o trabalho como um todo. E, por fim, nós temos a auditoria. É importante fazer auditoria porque você consegue entender realmente o quanto aquela pessoa conhece sobre a atividade que ela exerce. Ok? Então, fazendo essa auditoria, você consegue perceber onde você deve investir mais e o que realmente está bom. Ok? Isabel, por favor. Bom, aqui então nós trouxemos o estudo de caso conforme nós prometemos, tá? Vamos falar um pouco sobre os acidentes elétricos. Trouxemos aqui dados e lições. Pegamos aqui uns dados de 2024. Tá? Em 2024 nós tivemos, né? Isso são dados do Brasil, tá? Tivemos 1.077 acidentes e infelizmente teve 759 mortes, tá? Isso representou um aumento de mais de 12% quando comparado com 2023, ok? Eu trouxe isso propositalmente. O que que isso quer nos dizer, né? Isso quer dizer que nós não estamos aprendendo com os nossos erros do passado, porque se tivéssemos aprendendo, o ideal é que em 2024 tivéssemos menos acidentes do que em 2023. O ideal é que cada vez que o tempo passa, a gente tenha menos acidentes. E para isso é necessário, então, o uso de todas as ferramentas e métodos que a gente vem falando até agora, ok? E queria reforçar que a maioria desses acidentes, eles poderiam ser evitados, na sua maioria, tá? Como? Usando procedimento, usando planejamento, procedimento adequado, né? Fazendo as técnicas aí de análise de risco, ok? Fazendo as APR, usando os EPIs adequados, nós poderíamos eliminar esse risco, ok? Por isso, cada procedimento, cada etapa de verificação importa. Não devemos eliminar ou pular etapas, ok? Samuel, por favor, próximo. Bom, chegamos então à nossa cultura de segurança. Procedimentos, EPIs e normas são necessários, conforme a gente viu até agora. Mas ainda são insuficientes sem uma cultura organizacional que coloque a segurança em primeiro lugar. Estou querendo dizer que a empresa deve adotar uma cultura de segurança. Deve ser cultural para a empresa colocar a segurança em primeiro lugar. E será meio que automático para os demais colaboradores, ok? O trabalhador deve conhecer os riscos e as medidas de controle. Então, todo trabalhador deve saber os riscos e como controlar os riscos daquela atividade que ele exerce. E isso só é possível quando a cultura da empresa sustenta. Ok? Então, portanto, eu separei aqui quatro pilares. O primeiro é a liderança. A liderança deve ser um exemplo.
Vamos lá, o encarregado, o líder do grupo, o supervisor, deve ser o exemplo. Aqui nós não podemos colocar aquela máxima que a gente conhece, que faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não, aqui deve ser faça o que eu digo e faça o que eu faço. Então a liderança deve ser um exemplo. Comunicação. A liderança deve ser aberta, deve comunicar com os trabalhadores, deve passar transparência sobre o risco que aquelas pessoas estão expostas, tá? Havia um momento em que, quando a gente fazia atividade, nós simplesmente subíamos num carro e, de repente, chegávamos numa outra cidade para fazer atividade. Porque a empresa em que eu trabalhei, ela prestava serviço na minha cidade e região. Então, por exemplo, você subia no carro, depois de uma hora você está em outra cidade, pronto, desceu do carro e, seu posto é aquele, você vai fazer aquilo e acabou. O que que acontecia? As pessoas, isso de um tempo começou a causar muito descontentamento, tá? Então, qual foi a medida que a empresa adotou? Sempre que tivesse na base, sempre que pegasse o serviço, o projeto na base, já comunicava, olha, vocês hoje vão ir na cidade tal, e o vosso serviço é isso, é aquilo, é aquilo. Então, você já ia sabendo o que você vai fazer. Quando você chegava na cidade, era muito mais fácil o planejamento. Às vezes você chegava, parava o carro, você nem sabia se é aqui onde você vai trabalhar hoje ou não, sabe? Mas quando há uma boa comunicação, hoje vocês vão para, vamos pegar uma cidade aí em Luanda, hoje vocês vão para Viana. Pronto, chegou em Viana, você já sabe. Se o motorista ir para, por exemplo, Cacoal, você já sabe que está errado, ô, motorista. Eu trabalho na Viana. Ok? Então, isso ajuda você a se localizar. Isso ajuda você a participar também. É, vamos lá. Terceiro, disciplina operacional. Sempre fazer o que está escrito, usar o procedimento. Se a empresa adotou aquele procedimento, é por algum motivo, ok? Então, deve sempre seguir aquilo que é procedimento. Aqui eu gostaria de lembrar aquele ditado que a gente conhece no exército, né? Muito conhecido no exército angolano. Primeiro faça, depois reclama, ok? Então, é isso. Quando existe um procedimento, deve cumprir o procedimento. Se você não concorda com aquele procedimento, sempre que houver uma oportunidade, então você fala, ó, eu não concordo, eu acho que deveria ser desse jeito e daquele jeito. Se fizer sentido o que você estiver propondo, com certeza que aquela equipe vai avaliar e vai colocar em prática. Mas não deixe de fazer simplesmente porque você não concorda. Isso pode colocar você em risco ou a sua equipe em risco. E, por último, responsabilidade coletiva. A segurança não é apenas responsabilidade do técnico de segurança, não é responsabilidade do engenheiro, não é responsabilidade do coordenador, do supervisor, é responsabilidade de todos nós e todos os dias, ok? Então, cada um tem sua responsabilidade. Em construção de rede, nós sempre chamamos, geralmente, todo serviço elétrico deve ser feito pelo menos com duas pessoas, nunca apenas uma pessoa, ok? Porque se aquela pessoa sofre um acidente, tem sempre outra pessoa para socorrer, tá? Então, quando você faz um serviço em construção de rede, você está lá em cima de um poste, sempre tem que ficar alguém no chão, tá? E essa pessoa é atribuída ao nome como guarda-vida, tá? E essa pessoa é guarda-vida ou guardião da vida, tá? Então, essa pessoa é que vai estar aí, caso você passe mal lá em cima, ele é quem vai fazer o resgate, ok? Caso você precisa, às vezes, de uma ferramenta que você não consegue, essa pessoa é quem vai passar para você. Então, muitas das vezes essa pessoa, ele acaba cuidando mais de um, três, quatro, cinco pessoas,
quando os postes estão perto, ok? Então, eu velo pela tua segurança e você vela pela minha segurança. Bom, três lições que podemos retirar daqui. Nenhum procedimento é opcional. Se a empresa adotou aquele procedimento, devemos seguir. A pressa mata, a pressa é inimiga da perfeição, soubemos disso. Então, nada de pressa, improviso ou gambiarra, ok? E um ponto importante também é reportar os quase acidentes, ok? E temos muitos exemplos de quase acidente. Sempre que você quase sofreu um acidente, é importante você reportar isso para o técnico de segurança, porque para que sejam adotadas medidas para que aquilo não aconteça novamente. Ok? Reforçando, a segurança é uma decisão tomada por todos nós, todos os dias, né? Por cada pessoa, em cada tarefa. Com isso, eu encerro a nossa apresentação técnica, ok? Eu passo a palavra para Isabel, e vamos começar então com o nosso momento de perguntas e respostas. Isabel, por favor, a palavra é toda sua. Muito obrigada, engenheiro Aderito, pela bela explanação. E nesse momento vamos aqui abrir a sessão de perguntas e respostas. Temos o nosso WhatsApp, por favor. Quem tem uma questão para fazer, uma ou várias questões, então vai ao nosso WhatsApp, por favor, e deixa a mensagem. Nós temos um grupo, que é o grupo da webinar, né? Basta deixar a sua questão e nós vamos aqui colher a nossa equipe da Gonca HSE e depois vamos fazê-las diretamente ao engenheiro. Então, eu vou silenciar-me agora enquanto vamos indo respondendo, vamos indo escrevendo as questões. Está aberta agora a sessão de perguntas. Boa tarde a todos. Queria só pedir um pontozinho à nossa moderadora, Isabel. Sim, Eh, doutor, esteja à vontade. Pronto, é um ponto de contributo. Eu prestei atenção à exposição do engenheiro Adérito, muito interessante, tendo em conta que, portanto, segurança não importa única e exclusivamente a engenheiros, importa uma universalidade de profissões. E era bom, naturalmente, que se gerasse aqui um debate, ou seja, uma possibilidade de debate que permitisse também o enriquecimento. Deixar as questões só no grupo do WhatsApp pode limitar um bocado a vontade de desenvolver um ponto ou outro. E se calhar era mesmo conveniente dar esta abertura que cada um, em voz própria, colocasse a questão e, em caso, por exemplo, de mais uma chega ou outra, fosse dada essa possibilidade. Acho que isso vai enriquecer um bocado mais o debate, desde já. Candidato-me a colocar algumas questões e reflexões, tendo em conta as anotações que eu fiz enquanto, pronto, ia aprendendo muito boas coisas desta sessão em que estamos inseridos. Obrigado. Muito obrigada, doutor Manuel Tomás Alexandre Diogo Chacamba, pela sugestão. Nesse caso, vamos deixar aberto para o engenheiro aqui, né? Se vamos fazer as questões. Quem quiser fazer a questão, abra o microfone, fale. Também, no caso de contributos, dessa forma, a interação também será melhor, mas vamos deixar a critério do nosso moderador, nesse caso. Então, chefe adérito, engenheiro adérito, como é que ficamos? Sim, podemos seguir. E eu acho que é o Alexandre, né? Podemos começar com o questionamento do Alexandre e, na sequência, eu consigo verificar aqui que temos Hermenegildo e Laurindo. Sendo assim, temos a primeira sessão. Vamos responder os três. E depois, então,
abriremos novamente a sessão, tá? Para seguirmos com a segunda etapa. Certo, doutor. Só para lembrar que no nosso chat também tem alguém que comentou que também é de opinião que ficássemos nesses modos, uma vez que o engenheiro autorizou. Então vamos começar com o senhor Hermenegildo, por favor, tem a palavra. Senhor Hermenegildo, tem a palavra neste exato momento. Podemos passar para o Laurindo, Isabel? Podemos sim, podemos. Senhor Laurindo, tenha bondade, por favor. Enquanto, né, o senhor Hermenegildo prepara-se, se calhar não nos ouviu, ou aconteceu alguma coisa, ou talvez esteja a escrever. Enquanto ele se prepara, vamos pagar o senhor Laurindo, que também acabou de sair agora. Estou em Mas linha, enquanto. Ok, senhor Laurindo, tenha a bondade, por favor. ouvir-me perfeitamente. Consegue ouvir-me perfeitamente? Sim, 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 engenheiro Laurindo. Fique à Sim, vontade, por sim, favor. conseguimos ouvir. Obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu sou Laurindo José Domingos Cachinde e parabenizar a organização e ao engenheiro Adérito pela brilhante exposição do tema. Na verdade, falar de segurança é falar mesmo das nossas próprias vidas, porque afinal de contas, no final do dia, o que importa não é simplesmente sermos produtivos, no sentido de realizarmos as nossas atividades, mas acima de tudo também podermos sair com vida, né? E a segurança tem justamente esse papel. Por isso que concordo perfeitamente que não é simplesmente uma responsabilidade das instituições, mas acima de tudo um compromisso, deve ser um compromisso individual, um compromisso de todos os trabalhadores. Eu gostaria apenas de fazer uma questão ao engenheiro Adérito. Na verdade, também sou engenheiro eletrotécnico e trabalho já no setor há mais de 3 anos. E eu gostaria de fazer a questão relativamente a trabalhos em altura. Na verdade, ouve-se muito falar de trabalhos em altura e salvo aqui a minha ignorância nesse sentido, mas eu acredito que tem havido uma ligeira confusão em relação à distância mínima, né, do solo, em que a gente pode, de facto, considerar que estamos diante de um trabalho em altura. Então, gostaria de saber do engenheiro Adérito até quantos metros, quantos centímetros, por assim dizer, podemos considerar que estamos diante de um trabalho em altura. Existe uma norma que padroniza para que possamos, por exemplo, considerar que, olha, até 1 metro de altura ou 50 centímetros, mais ou menos, ou algo parecido, estamos diante de um trabalho em altura. Não sei se conseguiu perceber a questão. Ok, engenheiro Laurindo, muito boa pergunta, é uma pergunta muito pertinente, ok? E realmente sim, eu vou começar dizendo que existem normas, tá? Existem normas assim como a IEC e no Brasil temos a norma NR35, ok? Mas de um modo geral, a NR35 é respaldada na IEC e ela considera trabalho em altura a partir de 2 metros de altura, ok? Então, a partir de 2 metros de altura é considerado trabalho em altura. Ok, obrigado. Obrigado pelo contributo. Isabel, acho que podemos passar para o Hermenegildo, ou isso, Sim, o senhor Hermenegildo ou Hermenegildo está de Alexandre, volta né? e vamos passar a ele a próxima pergunta.
Emendas Obrigado Gil, pela tu oportunidade. consegue? Ok, seja bem-vindo. Consigo No sim. momento. Agora sim, tinha uns problemas técnicos há pouco tempo, mas agora consigo sim. Eu queria Fecha. saudar e dar as boas-vindas desde já a todos os participantes que como participam comigo, né, nesta webinar, que de facto está a ser muito proveitosa e estamos a aprender muitas coisas e acredito, né, como o engenheiro já havia frisado há bem pouco tempo, que se calhar uma boa parte dos participantes aqui sejam trabalhadores diretos da área de eletricidade ou áreas afins ligadas a energias renováveis e não só. O que é que acontece? Eu, antes de fazer a minha pergunta, né, eu queria partilhar comigo, com os caros colegas, uma experiência que eu tive muito recentemente. Foi um caso muito recente e aqui falou-se, por exemplo, da questão da planificação e a questão das decisões que tem por responsabilidade do lado da gestão. Nós, há bem pouco tempo, né, digo em nome da minha empresa, ou a empresa pela qual eu atuo, estivemos a trabalhar na instalação de um sistema de aerosol, um sistema de extinção de incêndios, com o mecanismo de aerosol, e nós tínhamos que instalar isso dentro do compartimento onde havia um estabilizador. Estabilizadores que alimentavam uma série de UPS, faziam salas de data centers e também algumas UPS que alimentavam os elevadores do mesmo edifício em si. O que é que acontece? Mas, embora a gente tivesse feito uma programação, né, da nossa intervenção técnica, que consistia na instalação desse sistema de incêndio ou de proteção contra incêndio por meio do aerosol, da Fire Pro, faço aqui a publicidade, eh, nós havíamos planificado o dia da intervenção e a hora mais ou menos em que a gente precisaria ter o estabilizador fora de serviço e, e a gente intervencionasse, né, dentro desse equipamento com a mais absoluta segurança, que não tivéssemos risco de eletrocução, por se calhar uma outra manobra intervencionada por uma outra equipa de manutenção no mesmo dia. O que é que acontece? Mas, embora a gente tivesse feito essa planificação, houve horas em que a gente, no momento de instalar esse mecanismo dentro do próprio estabilizador, havia uma outra equipa de manutenção a atuar. Eles estavam a fazer os testes de autonomia das UPS. Esses testes de autonomia da UPS consistia na energização por parte do grupo gerador, ora por parte do grupo, ou ora por parte da energia da rede, no caso do PT. E durante essa intervenção, nós tínhamos o acompanhamento de um dos técnicos locais do próprio edifício, né, que mantinha a comunicação com as outras equipas que estavam em manutenção, também noutra área, no caso da manutenção das UPS. Mas volta e meia, quando a gente intervia dentro do estabilizador, ora o estabilizador saía de serviço, comunicávamos que nós haveríamos de entrar, que é para intervencionar a nossa parte, o que era de responsabilidade da nossa empresa. Mas, às vezes, sem qualquer aviso, nós notávamos que o estabilizador voltava a entrar em serviço. E aquilo é feito quase que automaticamente. Eu me pergunto, né, ou a pergunta que eu dirijo ao engenheiro adérito é, em caso, por exemplo, de nessa falha de comunicação por parte da gestão ou da administração das próprias manutenções em si, em caso de falha e aconteça um acidente fatal, quem é que é responsabilizado legalmente, por exemplo? Porque nós deparamos-nos com esses riscos e é bem verdade que por mais experiência que qualquer técnico tenha no terreno, né, ao se deparar com um acidente desse, ou um risco de acidente, ou quase acidente destes, por falha de comunicação, pode resultar na perda da vida, né, do próprio operador em si. Eu me pergunto qual lado, qual parte de todos os intervenientes dessa manutenção é responsabilizada legalmente, sendo que aquilo estava documentado, a manutenção foi agendada, a nossa intervenção foi agendada. Acredito que do outro lado, o pessoal que estava a mexer também das UPS e a fazer os testes de autonomia, também tenha comunicado previamente a sua intervenção. Eu me pergunto, em caso de houver um risco que perigasse a vida de um dos técnicos do nosso lado que estávamos a atuar diretamente com o estabilizador e estávamos a correr esse risco de um de nós
morrer por eletrocução, me pergunto quem é que seria responsabilizado legalmente. É a minha única dúvida que eu tenho, com base no que eu pude ouvir. Entrei tarde aqui na conferência, mas do pouco que eu pude absorver, essa é a minha única questão. Obrigado pela oportunidade que me concede. Ok, Engenheiro, vou pedir só aqui para todo mundo que fizer a sua questão ou tiver intervenções para fazer, vamos ser pragmáticos por causa do fator tempo, para que todo mundo fale. Queremos ok, aprender, sim, é bem verdade, mas vamos ser pragmáticos com o tempo, por favor. ok. Benegildo, ok. O que é que eu posso dizer? É um assunto tanto quanto complicado, ok? Não é algo tão simples, ok? E pelo que eu entendi, é, existia duas equipes que eram terceiras, tá? Que prestavam serviço simultaneamente, ok? Nesse caso, existem vários regimes de prestação de serviço. E pelo que eu entendi, a vossa equipe era uma equipe prestadora de serviço, mas de linha morta, certo? É considerado linha morta aquela equipe que trabalha com ausência de tensão, trabalha com a linha desenergizada, ok? E existem outras equipas que trabalham com a linha energizada. Essas são chamadas de equipes de linha viva. Pelo que eu entendi, de um lado tinha uma equipe de linha viva e do outro lado tinha uma equipe de linha morta, tá? É assim, Menegildo, ambos os lados teriam responsabilidades, tá? Ambos os lados. Por quê? Porque do vosso lado, vocês devem garantir de que o sistema esteja desenergizado, tá? E além de garantir que o sistema esteja desenergizado, lembra que eu falei, vocês devem colocar aterramentos temporários de maneiras que é a vossa proteção. Se essa linha for energizada ao longo da execução do vosso serviço, o aterramento temporário está aí para a vossa proteção. E outro ponto, o aterramento temporário, ele deve ser instalado, ou melhor, vocês devem trabalhar entre aterramentos temporários. Então, vocês devem trabalhar, digamos assim, em outras palavras, no meio do aterramento temporário. Então, no começo da vossa linha, vocês devem colocar um aterramento temporário, e no final da vossa linha, vocês devem colocar um outro aterramento temporário. De maneiras que se a fonte estiver no lado esquerdo, você tem um aterramento temporário no lado esquerdo, que vai impossibilitar essa energização. Se a fonte estiver no lado direito, você vai ter um aterramento no lado direito para poder fazer essa proteção. Porque a linha elétrica, os cabos elétricos, eles não escolhem o sentido que eles vão transmitir essa tensão, essa corrente. Tá? Quem determina isso é a fonte e as manobras que vocês vão fazer. Se você energizar uma linha pela esquerda, ela vai transmitir. Se você energizar essa linha pela direita, ela vai transmitir. Então, esse seria a primeira vossa garantia. Garantir que o sistema estivesse desenergizado, instalação de aterramentos temporários, instalação de bloqueios, tá? Sinalização, de maneiras que ninguém pode energizar essa linha porque está sendo feita a manutenção. Eu entendo que esses seriam os passos a ser dados. E como vocês não deram esses passos, vocês também teriam essa culpa, seriam responsabilizados. E a outra equipe também seria responsabilizada. E no final das contas, quem seria responsabilizado seria propriamente o proprietário da obra, porque se ele contratou vocês para exercer uma atividade de linha morta, ele não poderia simultaneamente contratar uma outra equipe para exercer uma atividade de linha viva. Ok? Pelo pouco que eu pude entender, seria isso. Não seria uma única equipe responsável, mas cada equipe teria uma certa responsabilização. Porque na vossa avaliação, se vocês identificassem que não fosse possível trabalhar com a linha desenergizada, ou que
Se vocês tivessem a informação que a qualquer momento essa linha poderia ser novamente energizada pela equipe A, B, C, então vocês tinham que tomar as medidas necessárias. Ok? Isabel, acho que podemos passar para o terceiro, é isso? Sim, sim. Lembrar que no nosso chat privado o engenheiro está a responder algumas questões também, para reforçar. Vamos então ceder a palavra ao nosso digníssimo Dr. Manuel Chacamba. Eu agradeço pela palavra que me foi concedida. Na verdade, sinto-me aqui um peixe fora d'água, na medida em que não sou engenheiro, mas, como disse no princípio, hoje por hoje, prevenção de acidentes não é apenas, sobretudo, elétricos, não é apenas uma questão de engenharia. Percebe-se naturalmente que é uma questão holística, incluindo até aqui questões de governance, por uma razão muito simples, porque normalmente a decisão é tomada na alta administração, os procedimentos são gizados numa perspectiva top-bottom, portanto, os de cima decidem, implementam, aliás, decidem, e os de baixo, que são os que implementam, boa parte das vezes, nem sequer têm esta possibilidade de discutir, por exemplo, eles que vivenciam no dia a dia as próprias atividades. É daí que, pronto, das experiências tidas, dá para perceber rapidamente que normalmente não são os equipamentos em si que provocam os acidentes, é efetivamente a forma como são manuseados e as falhas organizacionais normalmente é que nos levam a isto, um mau mapeamento, por exemplo, da gestão de risco, a ausência efetiva, por exemplo, de supervisão e às vezes até a própria questão de formação, não é? O que é que eu gostava aqui, assim rapidamente, de levantar, não sendo naturalmente engenheiro? É o que hoje por hoje se tenta descortinar. Por acaso, o engenheiro Adérito, aos poucos, levantou a questão da cultura de segurança. A primeira pergunta que eu queria colocar é efetivamente entre cultura de segurança e cultura de cumprimento nessas circunstâncias. O que é que efetivamente sobressai? É que hoje por hoje todo mundo pode ter procedimentos. Vamos aí a uma app de inteligência artificial, queremos procedimentos, copiamos, colocamos o nome da instituição, colocamos na parede. Quem vem fazer uma inspeção dá conta que nós temos procedimento aí. Mas será que os procedimentos técnicos são suficientes, por exemplo, para garantir que não hajam estes riscos e etc, etc? Segundo ponto, ouvi a Gurinha, o engenheiro, a dar uma chega relativamente ao caso que foi colocado. Se bem percebi bem, eram praticamente duas instituições a intervir no mesmo processo, mas nós até poderíamos ter um cenário muito mais complicado, que é uma única equipa, por exemplo, que vai intervir. Imaginemos, por hipótese, que foi programada previamente uma intervenção, foi realizada a análise preliminar de risco, o que o engenheiro há pouco tempo nos disse, APR, anotei bem aqui no meu telemóvel. Houve permissão, por exemplo, para realizar o trabalho, os equipamentos de proteção individual foram distribuídos. No fundo, não conheço linguagem técnica, mas pelo menos ouvi aí lockout, tagout. Imagino que seja um procedimento que foi bem implementado. A equipa tinha qualificações técnicas, experiência profissional para o efeito e estava, inclusive, bem habilitada com a existência de um supervisor. Mas mesmo assim pode acontecer acidente. Numa circunstância dessa, se mesmo assim surgir um acidente que seja fatal, como é que se olha para a perspectiva da responsabilidade, não é? Por último, que é mesmo um ponto de reflexão para fechar, já não é questão, pronto, eu entendo que estas matérias foram aqui levantadas, são bastante importantes e é bom que sejam depois conjugadas com outras questões. E eu digo isto por conta do seguinte: hoje, por exemplo, nós conseguimos entender
que é trabalho de engenharia identificar, por exemplo, riscos aqui para evitar acidentes elétricos. A gestão, por exemplo, que existir pode organizar os procedimentos, os critérios de prevenção e depois pode surgir a lei, não é, para corporizar estas questões, exigir quais são os deveres, quais são as responsabilidades, como é que vamos responsabilizar quem atua, etc, etc. Mas, no fundo, o que fica depois é isto. Basta distribuir equipamentos. Basta garantir que não, que tem procedimentos aí. Isto voltando uma vez mais até a estas questões levantadas aqui no princípio, como minha sugestão, não é? Por isso, deixo essas duas questões sob consideração, sublinhando aqui a questão levantada no começo: cultura de segurança, cultura de cumprimento. Basta que existam equipamentos ou é necessário um compromisso ou comprometimento um bocado mais para lá? E depois a segunda questão, a hipótese, portanto, a levar um bocado para lá o que já tinha sido há pouco tempo respondido. Portanto, estes dois pontos, agradecia que ficassem aqui à consideração, desde já parabenizando uma vez mais o orador, pela tecnicidade com que os conteúdos foram apresentados e depois a comissão organizadora por, portanto, este podcast que a todos nós naturalmente orgulha. Obrigado e fico então aqui do outro lado à espera das respostas e comentários. Obrigado. Ok, muito bem pontuado aqui. Agradeço ao Manuel, Tomás, Alexandre, tá? E foram, assim, questões pertinentes e bem pontuado aqui também pela contribuição. Bom, cultura de segurança vezes cumprimento, né? Digamos assim, a cultura de segurança, ela é o que mais motiva, é o que mais impulsiona os colaboradores, tá? Do que simplesmente, vamos assim dizer, procedimentos e até mesmo sanções, ok? Mas não basta apenas uma cultura de segurança, ok? Além da cultura de segurança, também devem ser atribuídas às questões disciplinares, ok? Ela reforça muito a cultura de segurança. Bom, então é necessário que a empresa tenha essa cultura e coloque sempre a segurança em primeiro lugar. Por si só, uma boa parte dos colaboradores já se sentirão na obrigação de cumprir. É o que eu disse no começo. Não basta falar, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Tem que ser, faça o que eu falo e faça o que eu faço. Se tivermos, por exemplo, um chefe que ele coloca a segurança em primeiro lugar, a probabilidade do seu funcionário, seu subordinado, colocar a segurança em segundo lugar é muito grande. Se o chefe faz, por que que eu não vou fazer? Ah, o chefe entra sem capacete na fábrica, por que que eu vou colocar capacete? Tá? O exemplo. E o cumprimento, questão de cumprimento, existem então também as penalidades, ok? Existem as penalidades. Bom, o Antônio cumpriu, o João não cumpre. O Antônio vai na fábrica com EPI, tudo certo. E o João não utiliza a EPI. Então é preciso colocar uma medida disciplinar no João. Ô, João, se você não fizer, infelizmente, você vai levar uma advertência. Você vai levar, vai ser descontado no seu salário. Às vezes é necessário. Aí sim você consegue fazer esse link da cultura, tá, com o cumprimento. Por outra, tocou um ponto muito importante, tá? Em muitos países existem normas, tá? Normas e lei, até mesmo lei, quando se refere à segurança. Não basta ir pelas IA, pelo chat GPT e fazer
simplesmente um procedimento. Não. Esse procedimento tem que estar embasado numa norma. O engenheiro segue norma, tá? Então, vou dar um exemplo daqui no Brasil. Aqui no Brasil, para as questões elétricas, nós temos a NR10. E ela é uma norma regulamentadora, tá? Não é uma norma técnica, é uma norma regulamentadora. É uma norma de que, se você não cumprir, deixar de cumprir algo que está escrito nela, você responde civil e criminalmente. Tá? Mas quando não existem essas normas técnicas ou normas regulamentadoras, quando não existem as normas regulamentadoras, a gente se baseia nas normas técnicas. Nós temos a IEC. Então, a IEC ela é muito completa. Ela fala muito bem de como você deve exercer uma atividade, quais são os passos que você deve dar. Então, para fazer o procedimento, o engenheiro precisa ter uma base técnica, que são essas normas, tá? É, bom, eu acredito que é isso. O outro ponto é com relação aos acidentes. Realmente, ainda assim, seguindo tudo, né? Seguindo todos os passos, o risco está aí, o risco vai estar sempre presente, ok? Mas, dependendo da forma como a gente planeja, como a gente executa, a gente pode reduzir ou pode aumentar esse risco. Então, numa situação dessa, que mesmo seguindo todos os passos, todos os procedimentos, partindo do princípio que, se seguir todos os procedimentos exatamente, esse acidente não vai acontecer. Então, caímos na segunda hipótese. Aconteceu um acidente, então precisa rever. Algum momento deixamos de fazer alguma coisa certa, tá? Para finalizar, eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei em uma empresa que, né, construção de rede elétrica, e em nenhum momento a norma fala, a norma já é específica, em nenhum momento devemos misturar atividades em regime de linha morta e atividades em regime de linha viva. Por quê? Quem exerce uma atividade em regime de linha morta tem os treinamentos, os EPIs adequados para linha morta, né? Para atividades que não têm presença de tensão nem de corrente elétrica. Para quem exerce uma atividade em linha viva, tem os procedimentos, os EPIs, EPC adequados para uma atividade com uma linha energizada. Então, você não pode misturar esses dois ambientes. E num belo dia a gente estava exercendo uma atividade, estava construindo uma rede nova que precisava ser interligada com uma rede já existente. Então, em uma zona rural, tá? E a zona rural tem mato, tem capim, tem tudo, e assim mesmo. Por algum motivo, essa atividade atrasou, estávamos com prazo apertado. A linha morta estava finalizando todos os procedimentos, tá? E a linha viva, para ganhar tempo, começou a executar o seu trabalho. Para quê? De maneiras que, quando chegasse o final, a linha morta falasse: "Oh, finalizamos", a linha viva só pegava e fizesse as conexões. Bom, só que a linha morta, como fez todos os procedimentos, instalou aterramentos temporários em cada ponto. E a linha viva, como foi adiantar o serviço, por um acidente, ela acabou encostando uma parte do cabo, né, que fizesse essa conexão entre a linha viva e a linha morta. Resumo, acabou energizando a rede toda por acidente. A sorte é que os aterramentos temporários estavam instalados, porque, se não tivessem instalado, todos os eletricistas que estavam naquele momento em cima do poste trabalhando na linha morta teriam sofrido acidente. Então, por essa razão, não se mistura, tá? E a norma é clara. Com isso, eu finalizo aqui as perguntas e passo a palavra para a Isabel. Certo, nós ainda temos tempo para mais uma questão, uma última questão. Alguém aí tem uma questão por fazer, mas vamos lembrar que devemos ser pragmáticos, porque o nosso tempo já lá se foi, mas ainda temos tempo para mais uma questão. Das pessoas que nos assistem,
Temos mais uma questão? Alô? Sim, tenha bondade, por favor. Sim, Luiz Gongo. Eu sou técnico de segurança. eh, Trabalhei. Antes de mais nada, vou parabenizar o engenheiro. Queria também agradecer também à organização, né, a Gonca, por ter criado esse webinar da abordagem feita pelo engenheiro, conseguiu me trazer interesses acerca de se há uma possibilidade, pronto, né? Tem aquele interesse de fazer esta formação de segurança elétrica, né? E se vai haver essa formação, esse curso de segurança elétrica, porque pela abordagem feita pelo engenheiro, a experiência que ele acarreta, né? Bem, despertou-me interesse, né? Em poder, poder saber, né? Aprofundar acerca, uma vez que sou técnico de segurança no trabalho, né? E ficaria muito bem poder fazer, conhecer, né? Acerca de mais, né? Ter essa, se tem formação de segurança elétrica. Este é a minha questão. Isto é uma formação para segurança elétrica. Nesse, sobretudo, eu sou técnico de segurança. Não sei se consegue me ouvir, né? Sim, 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 pois conseguimos é, ouvir, a gente sim. conseguiu Doutor, perceber e a engenheiro, Joel, tenha bondade. a Isabel, no caso, né, ela vai poder então pegar os seus contatos, poder direcionar você melhor, ok? Certo, assim será. Os interessados, nós aqui na Gonca HSE, nós temos novidades sobre formações com o nosso engenheiro aqui adérito. Com esta webinar, nós assinamos uma parceria muito forte da Gonca HSE e a AD Treinamentos em HSE. É aquilo que dizem que tudo que é bom dura pouco, né? Não podemos estender muito, porque senão já não teremos novidade da próxima vez. Então fica aí a dica que brevemente teremos uma segunda edição com o nosso engenheiro e teremos mais surpresas. Queremos aqui agradecer a todos que se fizeram presente aqui na nossa webinar, né? Dizer que é uma atividade experimental, mas graças a Deus correu muito bem. E por acaso, o engenheiro, deixa-me parabenizá-lo pela grande apresentação, porque agora eu vou deixar de ser o que sou, vou ser eletricista também. Vou mudar de profissão. Mas, em todo caso, vou aqui deixar as informações sobre a Gonca HSE. Nós somos um centro que estamos localizados no bairro do Quinaxixo, Rua da Missão, de frente ao ITP Pixana. Quem quiser nos fazer uma visita, esteja à vontade. Nós estamos abertos de segunda a sábado, segunda a sexta, das 8 às 17 horas. E nos sábados, das 8 às 12 horas. E para nós aqui é um adeus, mas prometemos voltar dentro em breve. Aqui despeço-me, agradeço todo mundo. Eu sou a Isabel Paulino e com isso não dá para despedir sem aqui mencionar aquilo que é o slogan da Gonca HSE, que para nós, na Gonca, segurança não é uma opção, é um requisito. Uhum. Então, vamos lá interiorizar isso, que segurança em primeiro lugar não é uma opção, é um requisito. E nós, a Gonca HSE, estamos aqui para ajudá-lo naquilo que é o processo de segurança e aumentar o nível de conhecimento. Aqui nos despedimos e é um até já. Boa continuação e um ótimo final de semana para todos vocês e nos vemos na próxima webinar. Até lá, Deus abençoe a todos e mais uma vez muito obrigada. Obrigado também. Como é que se desliga isso?